Boa tarde, galera. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Atendendo ao pedido de José Altran, nosso primeiro vídeo do Doses de História será com o tema O Contato entre os Europeus e os Espanhóis. Para a gente discutir esse assunto, em um pequeno vídeo de 20 minutos, eu tive que fazer uma escolha de assuntos, porque este tema é um tema amplo que daria aulas por 6 meses. Então, para facilitar o entendimento de vocês e ficar algo claro e direto, eu escolhi descrever para vocês, propriamente dito, a guerra de conquista e a consequência dessa guerra de conquista, tanto no lado espanhol quanto do lado indígena e em termos religiosos, tá bom? Vão faltar assuntos aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer outros vídeos para cobrir essas faltas, tá bom? Então, para começar, assim, eu acho importante a gente descrever de forma muito rápida, mais ou menos, o período em que a conquista do México acontece e o que ela representa para os dois povos que entram em contato. Então vamos lá. A conquista do México acontece de 1519 a 1521. A conquista do México é liderada pelo espanhol chamado Hernán Cortés, como grande parte de vocês já deve ter ouvido falar. O Hernán Cortés, quando ele parte para conquista do México, ele não sabia, propriamente dito, o que ele ia encontrar. Embora já se soubesse que haviam territórios a serem descobertos desde 1492, por causa da descoberta da América, o Hernán Cortés em si não sabia o que ia encontrar, porque ele tinha uma ambição, vamos dizer assim, pela formação dele, de querer enriquecer, querer prestígio e ascensão social. Queria ficar rico e prestigiado, ficar famoso, vamos dizer assim. Só que, como ele, a gente identifica no pensamento dele algumas características que ele vivia, da época que ele vivia. Quais são essas características, né? Primeiro, ele vivia
os valores que ele defendia eram muito atrelados à relação entre o rei e seus súditos, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? O Hernán Cortés, de certa maneira, se considerava súdito dos reis espanhóis, que na época dele era o Carlos V, que era o rei de Espanha. E qual que era o grande pano de fundo da conquista de Hernán Cortés? Qual que era a intenção? Tinha uma intenção econômica e tinha uma intenção religiosa. A intenção econômica, como eu disse para vocês, era de enriquecer e conseguir metais preciosos nas novas terras descobertas a partir de Colombo, de 1492. O Hernán Cortés só é um reflexo disso. E do ponto de vista religioso, ele representava, de certa maneira, a Igreja Católica, porque ele acabou sendo o representante de um movimento de tentativa de expansão da Igreja Católica e da fé católica. Pelo quê? Pela conversão das populações nativas que podiam ser encontradas nesse território. Então, vamos dizer assim, o Hernán Cortés representava, se a gente fosse colocar num quadro, ele representava a busca por riqueza e o catolicismo, com seus valores, suas características, sua doutrina, sua organização, de certa maneira, e sua tentativa de conversão das populações, ok? Do ponto de vista dos indígenas, quando eles encontraram os espanhóis em 1519, foi um susto para os dois lados, porque os indígenas tinham uma realidade totalmente diferente. Por quê? Os indígenas, dentro do seu modo de vida, a grande diferença entre os dois era que os indígenas, primeiro, não existia uma cultura única no território do México inteiro. O México sempre teve por característica uma diversidade cultural enorme. Acredita-se não, hoje já sabe que quando os espanhóis chegaram no território do México, havia pelo menos 56 tribos diferentes, cada uma com seu costume, sua língua e seu modo de vida. Só que tinha um grupo que é chamado Mexica, que nesse período estava dominando todo o território e dominava todas as outras culturas,
que mais para frente os espanhóis vão pegar o título do imperador, do chefe, que era o Azteca, e vão usar esse termo para denominar o grupo inteiro. Mas o nome certo é Mexica, por isso que o México tem o nome de México, por causa do povo mexica. Mas voltando a eles, qual que era a grande característica dessas populações, inclusive dos mexicas? Era a crença em vários deuses, que isso se chama politeísmo. Quer dizer o quê? Eles acreditavam que cada atividade da vida, o plantio, a chuva, cada relação que o ser humano tinha com a natureza tinha sua divindade. Então, por exemplo, que nem eu estava falando, tem o deus da chuva, o deus do sol, o deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, o deus da noite. E essa característica, quando a gente junta, confronta um lado cristão, que acredita em um Deus único, e um lado politeísta, que acredita que cada parte da vida é regida por um Deus diferente, dá uma bagunça. Dá uma bagunça, dá um confronto. Então, quando os espanhóis chegam, o primeiro impacto para os dois lados é muito grande. Tanto que a técnica de transmissão daquilo que os espanhóis estão vendo são livros que aos poucos vão sendo produzidos para identificar aquilo que está sendo visto. O que eu quero dizer? Os religiosos que participavam da expedição começaram a escrever e descrever tudo aquilo que eles estavam enxergando. E o que chamou mais a atenção deles, no primeiro momento, foi um elemento que existia na cultura indígena, que era o sacrifício humano, que os indígenas acreditavam que o sacrifício humano servia para renovação do dia e do dia, por exemplo, o sol dependia do sacrifício humano para nascer no dia seguinte, vamos dizer assim. Isso foi um dos elementos que fez com que os religiosos presentes na época ficassem chocados com aquilo. Essa é uma das características. Junto com isso, quando os espanhóis chegaram, o Hernán Cortés percebeu que as populações indígenas, por causa dessa diversidade que eu falei antes, estavam insatisfeitas com o domínio azteca, com o domínio mexica. Então, o Hernán Cortés, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer acordos com diferentes grupos
cansados desse domínio azteca para enfrentar o Império Azteca e ganhar a guerra de conquista. Como é que isso foi feito? O tempo que ele passou entre chegar no México e invadir a cidade, a Guerra de Conquista começa em 1519, mas esse processo de preparação da invasão e negociação dura muito mais que isso. O Hernán Cortés começa a planejar esse tipo de coisa 8 anos antes. Então, quando ele chega para invadir a cidade, o que acontece? Ele já chega na cidade com apoio de líderes de outras tribos, o que facilita para ele tanto o número de soldados quanto qualidade das armas, porque os espanhóis tinham arma de fogo e também tinham uma outra coisa, tinha o cavalo. Tendo o cavalo, isso também, de certa forma, foi um susto para os indígenas, porque eles enxergavam o soldado e o cavalo como uma coisa só, como se fosse um deus, assim, mais ou menos assim. E esse fator fez com que a, a guerra acontecesse de uma forma mais rápida e mais eficiente para o lado espanhol, né? Porque a arma de fogo, mais o susto, mais outra, mais o susto e principalmente a chegada com o europeu das doenças, fundamentalmente a varíola, isso acarretou gradativamente a morte dos indígenas, não só pela guerra em si, mas pela doença. Mas além dessa parte militar, vamos dizer assim, do ponto de vista religioso, o que acaba acontecendo? Como eu disse antes, os religiosos escrevendo aquilo que eles encontravam de diferente na religião, no modo de viver dos indígenas, eles escreveram. Mas, ao mesmo tempo que eles escreveram, eles tentaram, de alguma maneira, fazer com que a mensagem do cristianismo, a mensagem do catolicismo, a estrutura do catolicismo fosse para os índios. E essa transmissão ocorreu de qual forma? A cultura indígena tinha por maneira de transmissão de conhecimento o que a gente chama de pictografia. O que é isso? A pictografia eram os desenhos feitos pelos sacerdotes indígenas para transmitir um conhecimento, para educar o povo, para que eles entendessem a sociedade que eles viviam e a função de cada um nessa sociedade.
E os religiosos, percebendo esse domínio da pintura, que pictografia é isso, escrita através de desenho, isso que quer dizer a palavra pictografia, eles perceberam nesses desenhos uma ferramenta importante para transmitir a nova realidade do cristianismo com a ferramenta que os índios conheciam. Essa percepção aconteceu principalmente a partir de um religioso, de um padre chamado Bernardino de Sahagún. Ele percebeu, um dos que percebeu, não só ele, mas ele foi um dos principais, que percebeu que essa ferramenta por desenho seria importante para transmissão do conhecimento do catolicismo, que seria uma nova religião, para o indígena que estava acostumado com aquela ferramenta antiga do desenho. Vamos dizer assim. E isso acarreta o que aos poucos? Acarreta uma, digamos assim, uma mistura entre as duas culturas que entram em contato. Isso a gente chama de sincretismo. Quando uma cultura entra em contato com a outra e como consequência desse contato acaba se desenvolvendo uma terceira cultura que combina pedaços de uma e de outra. Eu acredito que, assim, um dos grandes exemplos dessa mistura está aqui atrás de mim. Não sei se vocês vão conseguir ver. É a Virgem de Guadalupe, que se vocês quiserem a gente grava um vídeo específico sobre a devoção dela. Mas voltando ao nosso assunto principal, o contato entre os espanhóis e os astecas gerou dois elementos. Primeiro, a mais visível assim é a dizimação do indígena e dominação do espanhol, concretamente falando. Em um segundo ponto, a formação de uma nova cultura, que aos poucos vai se misturando, vai ocorrendo a miscigenação que a gente fala, né? Que o termo técnico é esse, miscigenação, e acaba desenvolvendo uma outra cultura que acontece também em outros países da América, como Peru, Bolívia, vários movimentos parecidos, não iguais, mas parecidos. E a cultura pré-hispânica, mesmo depois desse contato, pré-hispânica que eu digo assim, anterior à chegada dos espanhóis, mesmo com elementos do cristianismo, o batismo, por exemplo, ela nunca deixou de
estar sempre presente na cultura do povo durante a colonização. Lembrando que a colonização espanhola durou quase 3 séculos. Começou em 1521 e acabou em 1810. Então, ou seja, vejam que esse período grande de anos permitiu com que se desenvolvesse uma grande cultura a partir desse contato entre os dois povos. Então, o que eu queria deixar para vocês, assim, que a cultura, a mistura, o contato entre os espanhóis e os astecas geraram muitas coisas que a gente tem contato até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa breve conversa auxiliem a todos a viver, dar um pouco de tranquilidade durante a quarentena. Qualquer dúvida que vocês tiverem e sugestão de aprofundamento desse tema ou de outros temas, fiquem à vontade de me marcar no meu Instagram, que é Leandro Faria historiador. Agradeço muito a atenção de vocês e tenham uma boa tarde. Lembrando de novo, Leandro Faria historiador. Leandro Faria historiador. Qualquer dúvida é só vocês deixarem um comentário lá. Qualquer sugestão, crítica também para a gente melhorar os próximos vídeos, e não deixem de deixar para mim uma sugestão para o próximo vídeo, tá ok? Agradeço, boa tarde a todos. Grande abraço.